Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Deoglécio Lima e na área da voz eu já trabalhei com rádio, com teatro e hoje eu trabalho com locução publicitária. Primeiro, eu quero agradecer você por ter adquirido esse curso e confiar a mim a responsabilidade de dividir com você alguns conhecimentos da área da locução publicitária. Em segundo lugar, eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Afinal, quem é esse cara que tem a pretensão de querer dividir com você conhecimentos da área da locução publicitária? Bom, desde a primeira vez que eu estive à frente de um microfone para falar no rádio, já se passaram mais de 20 anos. A minha história se contrasta com a história, acredito eu, da maioria dos brasileiros de como se conseguiu uma determinada profissão. Necessidade, precisar de um emprego, precisar de dinheiro. Por volta do ano 2000, eu com apenas 17 anos trabalhava com o meu pai na lavoura. Trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Eu queria muito naquele ano comprar um som potente para nossa casa, os chamados 4 em 1, que tinham toca-disco, tape de fitas, CD e rádio. Mas eu não tinha nenhum dinheiro para comprar um som e ir até a loja comprar um som novo, porque todo o dinheiro que eu ganhava, que era pouco, na lavoura, ia para o sustento da casa, para ajudar os meus pais e os meus irmãos. Nós morávamos, inclusive, de aluguel. Eu não tinha o dinheiro, mas eu queria muito aquele som. Um amigo estava vendendo um som usado do jeito que eu queria. Ele me ofereceu o som dele por R$200. Eu não tinha os R$200. Então o meu amigo me fez a proposta que eu pagasse R$50 por mês durante 4 meses. Eu também não tinha os R$50 para poder comprar aquele som. Alguns dias depois dessa proposta, eu fui embora cabisbaixo porque eu não tinha conseguido o som que eu queria. Eu ouvi uma propaganda dizendo que a rádio comunitária da minha cidade estava precisando de um locutor voluntário e que eles pagariam uma pequena remuneração de R$50 por mês, que era exatamente o dinheiro que eu precisava para comprar o som. Eu não tinha nenhuma experiência em narração, em locução, mas sempre gostei muito de me comunicar. Eu gostava, inclusive, de tentar imitar os locutores que eu ouvia das rádios AM e FM das capitais. E eu ouvia bastante rádio. Eu fui até a rádio, falei com a direção e eles acabaram me contratando, como locutor voluntário. E eu teria então aquele meu dinheirinho, R$50 por mês, para pagar o som. E o meu plano era ficar ali na rádio durante os 4 meses, pagar o som e ir embora. Eu fiquei mais que os 4 meses, porque eu comecei a gostar muito daquilo que eu estava fazendo. Eu gostava muito dos ouvintes ligando, pedindo música, conversando no ar ao vivo. Eu sempre gostei muito de ler livros e eu lia passagens de livros no ar, conversava com os ouvintes. Era muito bom, era muito legal. Até que um determinado dia eu cheguei para trabalhar, eu continuava trabalhando na roça com o meu pai e quando eu chegava da roça por volta das 4 horas da tarde eu ia para a rádio. Quando terminava a rádio por volta das 7 horas eu ia para a escola e estudava até às 11h30 da noite. Era puxado. Um dia eu cheguei para trabalhar, para fazer o meu programa e o portão da rádio estava fechado. Havia uma placa da Polícia Federal dizendo que a rádio havia sido fechada porque ela era ilegal. Bom, eu trabalhei todo aquele tempo na rádio comunitária sem fazer ideia de que a rádio era pirata. E a rádio fechou. O meu programa acabou, meus R$50 também. Acontece que eu já tinha pago o som, mas queria continuar fazendo aquilo, fazendo rádio. Mas agora eu queria crescer, queria fazer de forma profissional. Não haviam cursos para locutor perto da minha cidade e eu não tinha como ir para longe também. Eu comecei para a internet, procurar, baixava vídeos, baixava livros sobre locução e lia muito e treinava. Até que me senti um pouquinho preparado e fui atrás de um estúdio aqui da minha região para gravar um demonstrativo. Sim, o demonstrativo era gravado em um CD naquela época e você enviava os seus CDs para possíveis clientes ou para as rádios que de repente estivessem precisando de um profissional. E por coincidência, logo que eu tive o meu demonstrativo pronto, uma emissora aqui da minha cidade estava precisando de um locutor. Eu enviei meu demonstrativo para várias rádios da região, mas ninguém precisava de locutor no momento.
Naquela foi a oportunidade. A rádio da minha cidade precisava de um locutor. E eles nunca tinham tido um locutor aqui da minha cidade. Achei que aquele, inclusive, seria um diferencial. Eu fui até a rádio, deixei o meu demonstrativo com a direção da rádio naquela época, conversei com o pessoal, gravei um demonstrativo para eles lá na rádio, inclusive em 2 oportunidades. Mas apesar de todo o meu esforço, eu não via nenhum sinal de que a direção da rádio quisesse me contratar. Eles já tinham uma outra pessoa para colocar no lugar daquele locutor que ia sair. Então eu tomei uma decisão. Pensei comigo, o proprietário da rádio mora longe daqui e provavelmente ele não está sabendo que o pessoal já tem alguém para colocar na rádio. Eu vou enviar o meu demonstrativo direto para ele, conversar com ele. Foi o que eu fiz. Eu peguei o meu demonstrativo, escrevi uma carta e botei no correio, enviei direto para o proprietário da rádio. O tempo se passou, alguns dias. O locutor que ia sair da rádio estava fazendo o seu último programa. Eu estava na roça trabalhando quando recebi uma ligação da direção da rádio, que me perguntou: Deoglécio, você enviou o demonstrativo direto para o proprietário, não foi? Eu disse: foi. Pois é, o proprietário, ele quer te contratar. Você pode começar o seu programa amanhã? Eu disse: amanhã? Sim, amanhã. Posso, claro. E foi assim que eu comecei no rádio. Eu estou te contando essa história porque, de repente, a minha história se contrasta com a sua. De repente, você entrou ou está entrando na área da locução por necessidade, pela busca de uma profissão. E eu te digo mais: não desista facilmente. Se houver obstáculos na sua vida, na sua caminhada, como houve e ainda há na minha, não desista. Vá em busca. Dê um jeito, faça como a água, contorne seus obstáculos. Não desista apenas porque uma ou outra pessoa botou você para baixo. Nessa nossa área da locução, existe muita gente má, mas também existe muita, mas muita gente boa para te ajudar. E é isso que eu vou tentar fazer nesse curso. Tentar te ajudar a mostrar os caminhos para você conseguir ganhar dinheiro usando a sua voz. Vem comigo.